teoria, a gente vai precisar aí gravar bem. E para isso a gente vai estar corrigindo a atividade, tá, que a gente fez, discutindo algumas questões. E depois a gente entra numa parte de indicadores. Eu dividi em 2 grupos, indicadores 1 e indicadores 2. E eu devo estar mostrando o cronograma para vocês. Alguns colegas avisaram que tiveram problemas particulares, aí não vão conseguir participar conosco. Mas já estamos em bom número, né, pelo tamanho da turma. Acho que dá para a gente começar. Todo mundo está ouvindo bem? Sim. Sim. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês aqui, eu já postei lá na página do virtual, o cronograma, tá? Que eu tinha prometido na semana passada. Deixa eu ver o que aconteceu com ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora sim. Ó, vocês estão enxergando aí? Sim? Sim. Tá. Então, aula 1, a gente teve no dia 10, né? Introdução à análise, depois a nossa atividade. A gente vai basicamente seguir aquilo que a gente vinha trabalhando nas outras disciplinas, tá? E funcionou bem, vocês fazem as atividades, tá? Hoje, aula 3, análise de desempenho, a gente vai ver a parte de indicadores, eu separei por indicadores 1, a gente vai ver uma série deles, né? Depois mais uma atividade, no dia 31, semana que vem. Aula 5, análise de desempenho, indicadores 2, aqui a gente vai tratar um pouquinho da análise vertical e horizontal, tá? Depois no dia 14, lá uma atividade para complementar ela. Dia 21/6, a questão do ambiente empresarial, uma análise mais macro, né? Não só da empresa, mas daquilo que a circunda. Aula 8, uma atividade para a gente fechar essa questão no ambiente empresarial. E depois, na próxima aula, uma revisão, lá no dia 5/7, e dia 12/7, a nossa avaliação final. Tá? Da mesma forma, as 4 atividades aí vão estar compondo a nota junto com a avaliação final. Com relação ao cronograma aí, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Tranquilo para vocês, assim? Sim. Sim. Então, tá bem. Desculpa, tá? Eu vou tentar ir até o final aí nesse nosso curto encontro hoje, mas acabei que me veio uma gripe bem forte aí e eu tô meio congestionado e de vez em quando dá uma tosse, enfim, não sei o que um resfriado aí, acredito eu. Mas vamos tentar. Deixa eu compartilhar aqui, então, os exercícios da aula 1, que é a nossa atividade 1. Tá aparecendo para vocês? Sim? Quem quer ler essa para nós aí? Só para mim não ficar falando sozinho aí. Posso ler. Então tá bem. A análise de balanço possibilita a análise de balanços objetiva, extrair dados da contabilidade para transformar em informações. Eu vou só ler uma ali e a gente interrompe e a gente discute. Uhum. Tá? Então essa que a Liciane colocou, né? Que a análise ela tem por objetivo, né? Extrair os dados, né, e transformar eles em informações. É verdadeiro ou falso?
Verdadeira. Verdadeira. Quem discorda aí? Vive. Oi. Verdadeira ou falsa? Peraí. Não tá olhando o jogo do Grêmio, né? Verdadeiro? Próxima, Aliciete, por favor. Dados são números, valores, objetos ou eventos extraídos das demonstrações. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso, né? Que a gente tira das demonstrações lá são os dados, né? Os valores, os eventos, números, né? Tá. Próxima. A sequência lógica da análise de balanços é a análise dos fatos das demonstrações financeiras, transformando-os em dados úteis ao consumidor. Verdadeira ou falsa? É verdadeira também. Verdadeira também. Será? Eu acho. Quem acha contrário, que é falsa? Regina? A Regina, não sei se pode falar agora ou não. Oi, pra mim também eu acho que é verdadeiro. Josué? O Josué foi olhar o jogo. Eu acho que é falso. Por que você acha que é falso? Peraí. Tem um detalhezinho ali, né? Porque o balanço ali não é para o consumidor, eu acredito, que é para a empresa, na verdade, né? Quase, É para os gestores, na verdade. quase. Usuários, não? Balanço, mas o que dele? O que que a análise faz com ele? A gente pega os números e entrega para os usuários? Ou a gente transforma esses números em alguma coisa? Transformando-os em dados úteis ao consumidor. Informações, né? Então, a correta seria analisar e transformar os dados em informações. Tá? Ok. A gente não simplesmente extrai dados deles, né? Mas a gente transforma os dados em informações, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, porque essa é a lógica da análise, tá? Então, como a gente viu lá na aula passada, né? Não basta simplesmente a gente pegar e dizer que o nosso estoque está com 50 mil reais, né? Mas aí eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar mais dados do mês seguinte e ver que tinha 40 e agora eu tenho 50, e o que eu quero dizer com isso? Opa, eu tive um aumento de tantos por cento no meu estoque, tá? E juntar com mais outros elementos para que eu consiga estar gerando informação para mim conseguir tomar alguma decisão, né? Então, quando a gente fala em dados, ok, a gente coleta, mas a gente coleta, faz análise e transforma esses dados em informações. Então, essa a gente poderia deixar falsa, tá? Todo mundo recebeu o gabarito por e-mail? Dei uma olhada na caixa de spam lá, tá? Eu mandei ontem, anteontem, não me recordo agora. Tá? A última. A análise preocupa-se com as demonstrações contábeis que permitam ser utilizadas como subsídios na tomada de decisão. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeira também. Sim, né, pessoal? Verdadeira essa, então. A análise, ela preocupa-se porque as demonstrações contábeis são a base do trabalho dela, né? Não tem como a gente analisar alguma coisa se a gente não tiver esses relatórios, né?
Então, esses relatórios é a fonte principal de trabalho, né? Então, da onde a gente vai extrair os números. Então, se a gente não tem registro de alguma coisa, a gente não consegue analisar nada. Se a gente não tiver uma base de dados, né? Então, por isso que é importante aquelas empresas, principalmente as pequenas, né? Quando não tem, comece a montar uma base de dados, né? Então, você vai registrando valores de caixa no final do mês, valores de estoque, valores de contas a receber, valores de contas a pagar, valores de empréstimos, de financiamento. Todo mês fazer um fechamento. Por que isso? Porque aí tem um banco de dados. A gente tem uns demonstrativos, tá? Mesmo que não seja um balanço patrimonial, mas fazendo separado dessa forma, a gente consegue agrupar depois e aproximar muito de um balanço. Então, por isso que é importante, né? Essas demonstrações, na verdade, é esse banco de dados que a gente tem, né? Então, a gente tem que se preocupar em tomar a decisão. Então, a resposta ali é a última ali, né? Só 1, 2 e 4 são verdadeiras, tá? Vocês vão receber também no e-mail de vocês, quem não recebeu ainda, tá? A próxima, por gentileza, pode ser outra pessoa aí que queira ler, tá? E se a Aliciane quiser continuar lendo também, não tem problema. Em se tratando de análise de balanços, afirma-se, um bom relatório deve apresentar aos leitores. Aos leitores informações e nunca apresentar apenas dados. Verdadeiro ou falso? É verdadeira. Verdadeiro, né? Isso que a gente comentou na questão anterior, né? Isso. Não, nunca apresentar só os números, porque os números o cara pega o balanço, o cara tem. Então tem que pegar aquilo e tem que destrinchar, né? Dizer quanto que... Depois a gente vai trabalhar na aula de hoje com alguns indicadores, a gente vai conhecer eles e entender um pouquinho essa questão da estrutura, né? Dos demonstrativos, o que a gente enxerga nela, né? Próximo. O relatório que apresenta uma linguagem com frases como índice de liquidez corrente 1,08, liquidez seca de 0,78, liquidez imediata de 0,14, transforma dados em informações. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso? Acho que é falsa, porque não dá para entender o que quer dizer isso aí. Acho que não Exatamente, transmite tá? informação isso aí. Talvez para um cara da área que recebe uma instituição financeira, o gestor, quem está habituado com esses números, ok, tá? Vai ter um entendimento disso. Mas para os demais usuários, então, cabe aqui um complemento, né? Uma liquidez corrente de 1,08. É bom ou é ruim? Tá? Então, é bom porque o índice tem que ser acima de 1, né? Para ter uma liquidez. Abaixo disso quer dizer que está faltando recurso lá de curto prazo para a empresa, né? Então, faltaria esse complemento daí para a gente trazer um entendimento melhor, né, daquilo que está acontecendo. Então, essa a gente pode deixar como falsa. Próximo. Na análise do processo de tomada de decisão, obedece uma sequência lógica seguinte: escolha de indicadores, comparação com padrões, diagnóstico ou conclusões, e finaliza com as decisões, sugestões. E aí? Ana tá quietinha aí, não sei se ela já chegou em casa ou não. Acho que é verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro. Eu vou com vocês, então, verdadeiro. Então, o que a gente pegar, tem um slide que fala bem certinho isso, né? A gente vai ter os indicadores que a gente vai estar utilizando.
vai comparar com os padrões, então a gente pega o indicador índice de liquidez lá, corrente. A gente tem um padrão. Acima de 1 é bom, a gente compara com ele. O diagnóstico ou conclusão, a gente diz por quê, né? Que é bom, porque aí a gente consegue quitar as nossas dívidas, tem dinheiro para quitar as dívidas de curto prazo, né? Consegue transformar, né? Tá? E finaliza com uma decisão, né? Ou sugestão, né? Nesse caso, a sugestão seria, né, manter o que vem sendo feito para evitar que o índice se invertesse. Tá? Então, é exatamente isso. Aqui a gente reafirma que a gente considerou errada a 2 ali, né? Porque a 2 a gente teria a escolha dos indicadores, tá? E pararia por ali. Então, vamos trabalhar aqui o índice de liquidez seca, ok, né? Só que a gente aí tem que dar sequência, né? Comparar com o padrão, quanto que é o número aceitável, desejável ou aceitável, né? E aí tirar um diagnóstico com conclusão e finalizar, né, com essas sugestões, tá? Então, nessa aqui, só 1 e 2 são verdadeiras. Desculpa, 1 e 3. 1 e 3. Tá? Isso. Agora, quer passar a vez aí, outra pessoa fazer a leitura? Mas que barbaridade. Vou ler, então. Então, tá? As instituições financeiras são usuários da análise de balanços para obter as informações sobre capacidade de pagamento da empresa, prever falência ou insolvência da empresa, indicadores de rentabilidade e retorno de investimento, colher informação sobre a capacidade dos gestores, Desculpa. verificar o grau de capacidade de endividamento da empresa. O que vocês acham aí? Quais são falsas e quais são verdadeiras? Só a 4 é falsa. Só a 4 é falsa, né? Muito bem. Boa noite, dona Ana. Bem-vinda. Boa noite. 4 é falsa. As instituições financeiras vão pedir para quê? Interessa saber a capacidade de pagamento da empresa? Sim. Prever falência, né? Saber como é que tá as contas da empresa lá, se ela está prestes a fechar a porta? Sim. Indicadores de rentabilidade, quanto que ela lucra, quanto que ela ganha lá, ela vai conseguir continuar suas vendas, ter um retorno bom lá para conseguir pagar o empréstimo que ela quer pegar aqui com a gente. Colher informações sobre a capacidade dos gestores, me interessa. Às vezes o cara é formado em doutor em administração, doutor em contabilidade, né? Tudo bem, pode ser, mas o que me interessa? Eu quero o papel da empresa lá para me ver, né? A demonstração de resultado lá, o balanço, né? O que está acontecendo lá. Somente pelo fato de ver a capacidade do gestor, ok, pode auxiliar, claro, né? Lógico. Se tu aliar lá conhecimento com experiência, principalmente, vai ajudar um monte, né? Mas só que isso aqui, para a instituição financeira, não está no rol lá de base para tomar alguma decisão de conceder ou não, né? Verificar o grau de capacidade de endividamento da empresa, sim, né? Até qual o passo que ela pode dar, né? Então, somente a 4 é falsa. Tá? Muito bem. Próximo. Os objetivos são pretensões da empresa, os quais, tomados em conjunto, definem a própria razão de ser da empresa e estão agrupados em 4. Com base na afirmação, qual delas não faz parte de nenhuma das categorias? Desculpa. Tá feia a coisa, hein? Pois é.
E aí, pessoal, a resposta já está ali, essa, né? Então, isso aí está na teoria, né? Diz que a empresa, né, os objetivos dela, lucro, expansão, segurança, autonomia e independência, né? Automaticamente, tu tendo esses 4 itens aí, né? A gente vai ter uma estabilidade dela, né? Tá? Então, só não, o objetivo é ter uma estabilidade, mas tu tem que ter alguma coisa que te ampare a tu buscar essa estabilidade. O que seria isso na verdade, tu buscar, né, o lucro, se expandir, ter uma segurança, né, a questão da autonomia e independência, aqui a gente pode estar relacionando também muito com trabalhar com recursos próprios, né, e estar reduzindo aí a quantidade de recursos de terceiros empregados, tá? Então, nesse sentido, tá? Então, a que não faz parte delas é a questão da estabilidade, né? Uhum. Próxima. Qual das alternativas abaixo não faz parte das funções da administração financeira classificadas em decisões básicas a serem tomadas pela firma? Então, vamos lá. O que vocês acham? Aquela que está marcada ali? Decisões de retorno de investimento. Ah, então vamos lá. Função da administração financeira, né? Decisão de investimento, sim, tá? É quantidade de recurso disponível para a gente estar investindo. Decisão de retorno de investimento, tá? Então, a gente não decide quanto a gente vai ter de retorno do investimento. Isso a gente pode projetar, mas a gente não decide. Por exemplo, decisão de investimento, a gente decide comprar uma máquina. Agora eu vou decidir que a minha empresa vai ter eu investi 100 mil reais na empresa e eu decidi que desculpa, e eu decidi que daqui 3 anos eu vou tirar esse dinheiro investido, ele vai retornar para minha empresa. Peraí, não decide, se aí é o mercado que vai decidir também, né? Então não decide sozinho. Então não faz parte da administração financeira. Tu pode até projetar, ter uma previsão, né? Mas tu não tem poder de decisão sobre isso, tá? Não é inerente à administração financeira dizer que vai fazer isso, né? Quanto que vai retornar. Decisão de financiamento, sim, né? Se a gente vai precisar, por exemplo, decidimos um investimento e vamos optar por um financiamento. Então, vamos decidir por financiar os nossos clientes, tá? Aí sim é uma tomada de decisão própria da empresa. E decisão de pagamento de dividendos, fruto do resultado, né, que a empresa tem, pagamento de dividendos é a questão da distribuição dos lucros, né? Então a empresa sim, a gestão financeira dela tem autonomia para decidir, né, o que fazer, tá? Claro que de acordo com o tipo de empresa lá, né, dos acionistas decidirem, mas tem decisão. Agora, retorno de investimento, não, a gente não tem, porque isso depende de fatores externos aí da empresa, aquilo que o mercado vai falar ou não. Certo? Entenderam? Essa aí talvez ficou meio obscura, e eu acho que essa aí, não sei se... Eu acho que todos acertaram, porque essa aí tinha no slide lá, bem claro também, né? Certo? Ok, podemos seguir? Sim. Eu acho que essa aqui é a última. A última? Entre os fatores influentes na estrutura financeira da empresa, qual da alternativa abaixo é irrelevante?
E aí, o que vocês acham? Estrutura do ativo total. É importante? O que é a estrutura do ativo total? Quem, de repente, deu uma olhada na aula 2 lá, já consegue enxergar isso, né? Então, a estrutura financeira, o nosso ativo lá, o dinheiro que está aplicado na empresa, quanto que é de curto prazo, quanto que é de longo prazo, tá? Quanto que está em máquinas, equipamentos, quanto está no estoque, quanto está no caixa, quanto está no contas a receber, tá? Então, essa composição é importante? Sim. Fator de risco. Quais são os fatores de risco, né? Então, quando a gente fala de risco, né? Então, tem o risco do negócio, tá? E o risco... o risco do negócio enquanto ele é inserido em um determinado mercado, né? Tá? Daquilo dar certo, de eu conseguir continuar vendendo a minha mercadoria, prestando o meu serviço, né? E o risco financeiro, né? De eu conseguir saldar as minhas obrigações. Então, é importante também. Estabilidade relativa das vendas é influente, né? E muito, dependendo do tipo de empresa, principalmente, se é uma empresa que trabalha com produtos, mercadorias ou serviços sazonais, né? Então, a questão do pagamento de contas ou contratos assumidos aí, por exemplo, usar um exemplo aí bem comum que a gente usa quando fala de sazonalidade, mas de uma sorveteria, por exemplo, né? Então, chega no inverno, as vendas caem drasticamente, né, de sorvete, né, tem 1, 2, 3, 4, aqueles que tem criança que passa na frente da sorveteria lá e eles querem que vá lá comer aquele negócio gelado lá no frio agora, né, mas a grande maioria não vai, né, a não ser que o cara mescle lá em outras estratégias, né, desculpa, não aumente muito o volume de vocês, né. Então, essa questão da estabilidade, da sazonalidade, você sempre ter aquela mesma venda, então é importantíssimo, né? Para a gente manter o nosso negócio, não estar assumindo obrigações aí que vai ter períodos escassos aí de faturamento, né? De recebimento de valores. Taxa de crescimento das vendas futuras é importante, sim. Aí entra a estratégia de mercado, análise, vender aquilo que o mercado vai aceitar. Aquilo que o mercado aceita hoje pode não ser aquilo que o mercado aceita mais à frente, né? Então, às vezes a gente pega aí os market share de alguns determinados produtos, aqueles que eram que demandavam uma grande fatia do mercado há 10 anos atrás, hoje eles acabaram caindo e foram substituídos, né, por outras marcas, enfim, por outros produtos. Então, isso é muito importante também estar preocupado com essa questão das vendas futuras, né? Agora, a liderança artificial na estratégia da empresa é uma coisa que para a parte financeira, assim, parte de liderança, vamos saber se o cara, se a gente criou um mecanismo lá aqui artificial, meio que de robôs, fazendo o pessoal trabalhar direito ou não, acho que não cabe para o financeiro. O que interessa para nós é o que está entrando e saindo de dinheiro lá, tá? Que é o carro-chefe, tá? Nesse tipo de análise, assim, a gente tem que ser meio frio. Então, isso, lógico, que num conjunto, na questão estratégica e toda, a gente pode considerar, mas para a estrutura financeira da empresa, tá? Ele acaba sendo um dado irrelevante nesse momento. Tá bem? Tudo certo? Tranquilo? Ok. Compreenderam? Legal? Vou pedir que vocês, então, depois deem uma olhada no gabarito que vocês receberam, tá, pessoal? E deem uma revisada, tá? Deem uma revisada legal lá para ficar bem claro, transparente aí, quando chegar na avaliação vai ter algumas questões aí, cabe a gente gravar bem esse
isso a gente entender, tá? Eu falei gravar, mas a gente pegar e compreender de fato o que cada situação que foi colocada, então o que representa aquilo, né? Aquelas alternativas que a gente tinha de escolha, né? Conseguir entender para a gente estar ampliando esse leque, porque lembre que agora essa disciplina a gente não foca lá no resultado lá no 2 mais 2, que é 4, né? Mas o 2 mais 2 é 4, e o que quer dizer isso? Esse 4 é bom ou é ruim? Tá? Então a gente amplia um pouco esse entendimento, né? 2 é 2, é 4, ok, eu tenho um dado, mas ok, o 4 é bom, mas o do meu vizinho lá é 8. Opa, então tem uma coisa errada, né? Tá? Então, é nesse nível de compreensão que eu quero estar provocando vocês agora, tá? Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho na questão da análise dos indicadores. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim? Sim. Então, a partir desses conceitos, né? Então, a primeira ferramenta aí que a gente utiliza para análise, tá? São os indicadores financeiros. Tá? É um método que vai possibilitar o titio que está gerindo a empresa, né? Através de números, a gente está extraindo esses indicadores, né? Só que a partir dele, tá? A gente vai precisar estar realizando outras análises para a gente tirar uma conclusão de fato sobre a situação da empresa, né? Então é bem aquilo que a gente viu. Liquidez seca, 1,05. Ok, a liquidez seca, mas o que quer dizer isso, né? Então isso é importante a gente salientar, né? Outra coisa, as vendas da minha empresa eram 100 mil reais e esse ano, deixa eu lembrar aqui, em 2019, 2020 eu tinha uma média de vendas de 100, aliás, 2019 uma média de vendas de 100 mil reais por mês. Em 2020, a média de vendas por mês caiu 20%, passou para 80%. A minha empresa, que tipo de análise que a gente poderia fazer nesse sentido? Opa, minha empresa está com um sério problema, certo? Ou o que mais que a gente poderia estar colocando aí, ou pensando que poderia ter afetado essa queda no faturamento mensal aí, da média? Pensa em 2019, 2020, o que começou? Pandemia, né? Então, a gente não pode só olhar, às vezes, para dentro da empresa, tá? A gente tem que olhar para fora e enxergar o que está acontecendo. A gente tem que bisbilhotar, dar uma espiada lá no muro da casa do vizinho, tá? Olhar para o mercado, ver o que está acontecendo no mercado, né? Então, ok, caiu 20%. Porém, o mercado como um todo caiu 50%. Então, quer dizer que mesmo caindo o faturamento, eu ainda estou muito bem, obrigado, dado a situação e o mercado que a gente está inserido, tá? Então, a gente nunca faz uma análise de um dado qualquer, sozinho, tá? Isso é importante a gente deixar bem claro. Alguns indicadores aqui, tá? Os principais que vão subsidiar esse processo de compreensão, tá? A gente pode dividir aqueles em 6 categorias: de liquidez, de estrutura, rentabilidade, análise produtiva, endividamento e previsão de falência. Tá? E depois a gente vai ver até um termômetro bem legal lá, é uma fórmula que a gente consegue, através de indicadores extraídos, a gente está verificando a situação e saber se a empresa está prestes de falir ou não. Tá? Então, isso é bem legal.
Aqui os índices financeiros de liquidez, tá? Então, a gente vai ver ali o tipo de indicador diz o que cada um representa, e aí a gente tem a fórmula dele. A liquidez corrente, o que que é? O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vocês lembram dessa... O que que é o ativo circulante? Sim? Não? Circulante a gente pode chamar de curto prazo. O que que tem nesse grupo? Caixa, banco, estoque, contas a receber, tá? E passivo circulante é o curto prazo também, só que é das obrigações, os salários a pagar, os tributos, os empréstimos ali de curto prazo, tá? E essa liquidez corrente vai mostrar o quê? Ele vai mostrar todos aqueles recursos que a gente tem no ativo circulante, né? E cada real de obrigações no curto prazo, constantes do passivo circulante. Então, desculpa. Então quer dizer, para cada real de conta que eu tenho para pagar, quanto que eu tenho no meu ativo circulante. Então, se eu pegar, digamos que eu tenho R$2 de conta para pagar, e eu tenho R$1 no meu ativo circulante, 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. 0,5. Então, quer dizer que para cada R$1 de conta que eu tenho para pagar, eu tenho só a metade, certo? Eu tenho 0,5. Se fosse ao contrário, se eu tivesse R$2 no ativo circulante e 1 no passivo circulante, 2 dividido por 1 dá... 2. Isso mesmo, 2. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$2 no meu ativo circulante. Então, por isso que a fórmula da liquidez corrente acima de 1 é sinal que a gente tem dinheiro para pagar as obrigações de curto prazo, tá? Então, nesse sentido. Eu vou ter que ir passando mais rapidamente, tá? E depois eu vou pedir para vocês fazerem uma análise com mais calma, tá? A gente vai fechar com o trabalho na semana que vem, tá? Devido ao tempo. E depois a gente vai complementando na correção do trabalho lá, como a gente sempre faz, tá? Desculpa. A liquidez seca, tá? É semelhante à liquidez corrente, porém a gente desconta desses valores o estoque, tá? Ou as despesas pagas antecipadamente. Ele evidencia todos os recursos do curto prazo, tá? Menos os estoques. Então, para cada real de obrigação, quanto que a gente tem sem mexer nas mercadorias que a gente tem para vender, tá? A liquidez geral vai mostrar todos os recursos no curto e no longo prazo que a gente tem para pagar as obrigações total da empresa. Então, a liquidez geral, a gente vai considerar o quê? Tudo aquilo que é transformável em dinheiro, tá? Não só do curto prazo, mas também do longo, aquelas dívidas de longo prazo, e aqueles recursos que a gente tem para receber de longo prazo também. Daí a gente vai conseguir enxergar mais para frente com esse indicador também, né? Então, não no curto, mas no longo prazo também. E a questão da liquidez imediata, tá? Ele vai mostrar quanto que a empresa tem de disponibilidades para pagar R$1 de obrigação de curto prazo. A imediata, quando a gente fala, tá? A gente está tratando aqui daquele dinheiro que a gente tem em caixa, tá? Então, normalmente, essa liquidez imediata, nem todas as empresas vão ter esse dinheiro aí, essa disponibilidade para estar pagando todas aquelas obrigações do passivo circulante, porque pode ter fornecedores, pode ter empréstimos, financiamentos lá em um grande volume, e isso não vai ter em caixa. Então, normalmente, dificilmente a gente vai ter um índice aí para conseguir estar quitando essas obrigações, porque aí muito dos valores, dependendo do tipo da empresa, vai estar no estoque, vai estar
na mão do cliente, porque a gente vendeu a prazo, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar fazendo esse tipo de análise, tá? Os quocientes de liquidez, tá? Eles basicamente confrontam, então, os elementos lá do ativo circulante, do realizável a longo prazo, com o passivo circulante e o exigível do longo prazo, né? Ele vai aquilatar ou medir, né, o grau de solvência da entidade, capacidade financeira de pagar as dívidas, né, de curto ou de longo prazo, tá? O de estrutura patrimonial, tá, ele vai servir para quê? A questão da composição daquele dinheiro que eu tenho investido lá no meu ativo. Então, o índice de origem de capitais, tá, ele quer dizer o quê? Que de todo o dinheiro que eu tenho aplicado na minha empresa, lá no meu ativo, quando a gente fala aplicado, é o dinheiro que está lá no ativo, na forma de máquina, equipamento, estoque, contas a receber, banco, caixa, né? Em relação ao investimento, em relação ao patrimônio líquido, o dinheiro próprio da empresa, tá? Então, o índice das origens dos capitais, então, a gente pega o nosso patrimônio líquido e divide pelo ativo total. A gente vai enxergar quanto que, de fato, pertence de capital próprio da empresa. O grau de permanência do ativo, né? Então, quanto que representam os investimentos fixos, tá? Em relação ao investimento total. Então, a gente pega o não circulante, né, e a gente desconta o realizável a longo prazo, que são aqueles valores, né, o não circulante é aquele dinheiro que está lá investido em máquina, equipamento, veículos, né, e desconta aqueles que são valores a receber de longo prazo. E divide pelo patrimônio líquido, a gente vai ter a imobilização de capital próprio. Então, quanto que a gente imobilizou em prédio, máquina, equipamento, veículo, tá? Imobilizado no ativo não circulante, tá, do ativo fixo, e mostra a participação imobilizado da empresa em relação aos investimentos impermanente, tá? Deixa eu aqui eu não estou enxergando direito, tá? Investimentos no ativo não circulante, a participação dos investimentos em relação ao ativo não circulante e ativo intangível no ativo fixo. Então, aqueles valores da marca da empresa em relação ao permanente total. Tá? Então, esse aqui é um índice bastante utilizado aí por grandes empresas que têm no seu valor de mercado incluído aí a marca, né, com grande representatividade. Tá? Então, esses indicadores de estrutura, né, ele vai estar confrontando os elementos do ativo não circulante, tá? Então, lembrando, não circulante, quando a gente fala não somente do longo prazo, mas lembrem da imobilização de capital em máquina, prédio, equipamento, tá? Com os elementos do patrimônio líquido. Então, eles vão estar medindo também a participação desses capitais nos investimentos da empresa, o capital próprio da empresa, né? Indicadores de rentabilidade, então a gente tem lá margem de lucro, vai mostrar quanto o lucro bruto representa em relação às vendas. Desculpa. Margem do lucro operacional, tá? Vai representar lá o lucro operacional em relação às vendas da empresa, o lucro líquido. Então a gente só vai pegando e deduzindo, né? A questão do lucro o bruto, do lucro líquido, tá? E a gente vai vendo qual indicador a gente vai estar querendo utilizar. Rentabilidade do investimento total, então é aquele lucro sobre todo aquele valor aplicado lá no meu ativo, tá? Porque quando a gente fala em investimento total, a gente tem que nos remeter ao ativo, porque tudo que a empresa tem, ela está aplicada lá no ativo de alguma forma, tá? Do investimento operacional, então, lucro operacional pelo ativo operacional. Ativo operacional tem uma disciplina que a gente estudou, que a gente acabou dividindo lá o ativo em ativo operacional e ativo financeiro. Basicamente, o ativo operacional é
a conta lá de clientes, o contas a receber e o estoque da empresa, tá? A rentabilidade do capital realizado, a rentabilidade que o capital realizado proporciona à empresa, então, capital realizado, aquele capital que foi inserido na empresa pelo lucro obtido, e a rentabilidade do capital próprio, a rentabilidade que toda, aí sim, aquele dinheiro que a empresa tem, chamado de patrimônio líquido, que vai estar dividindo lá o lucro líquido para a gente ver quanto que os investidores vão estar tendo de rentabilidade aplicando dinheiro na empresa, tá? Desculpa que eu estou correndo um pouquinho para a gente tentar vencer esses indicadores. Volto a falar que vocês continuem depois e podem estar me questionando depois, tá? Esses indicadores de rentabilidade vão mostrar, então, a rentabilidade da empresa, como o próprio nome diz, tá? Das suas operações, dos investimentos, tá? E eles são importantíssimos para avaliar o desempenho da empresa. E esses indicadores de rentabilidade, basicamente, são o que os sócios lá, os acionistas se interessam, eles querem saber se aquele dinheiro que ele colocou na empresa está rendendo alguma coisa, tá? Os outros, ou de liquidez lá, ou para o banco emprestar dinheiro, a questão patrimonial para o gestor, tomada de decisão, que ele vai fazer, medida estratégica, mas o investidor, o dono da empresa, ele quer, na verdade, saber o indicador de rentabilidade, né? Aqui o de produtividade, tá, pessoal? Isso aqui é bem técnico a questão, porque isso vai estar impactando e é utilizado muito para questão da necessidade de capital de giro da empresa, tá? Que é um outro tipo de análise que a gente faz, tá? É mais técnica aí. Mas então a questão da rotação dos estoques, né? Então o custo da mercadoria, lembra do CMV que a gente viu, né? Dividido pelo estoque médio, vai mostrar quantas vezes o estoque se renovou. E a tendência aqui para a empresa ter resultado é quanto mais giros tiver, melhor, né? Quanto mais mercadoria entrar e sair da empresa, melhor, porque a gente vai ganhando a nossa margenzinha lá, né? Preço médio, período médio de permanência dos estoques, tá? Então, quanto menos tempo o estoque permanecer na minha empresa, melhor também, tá? Período médio de cobrança, prazo médio de cobrança das vendas a prazo, tendência esses índices também a gente sempre trabalhar para reduzir, né? Receber tão logo após acontecer a venda, né? Seria o ideal. O período médio de pagamento, esse aqui interessa a gente alongar, quanto mais prazo o fornecedor me conceder, melhor, porque ele vai estar financiando o meu negócio. Retorno do ativo circulante, prazo médio para o ativo circulante retornar, ou seja, o giro do ativo circulante. Então, esse aqui vai medir o dinheiro que eu transformei em estoque, que foi para o contas a receber, e depois ele retornou para o meu caixa, né? O giro do ativo operacional. Então, esse aqui também é interessante, que quanto mais giro tiver, melhor. Então, a gente tem que ter mercadoria e tem que estar vendendo ela e comprando, tá? Giro do ativo total em relação às vendas, rotação do ativo fixo e rotação do ativo imobilizado, tá? Então, esses são indicadores também que vão estar demonstrando, né, a produtividade da empresa. Então, esse aqui é mais operacional para os gestores também e vai possibilitar o cara técnico da área, né, avaliar como está essa produtividade da empresa, tá? De acordo com as suas operações, tá? O de endividamento, tá? Garantia de capital de terceiros, o total de obrigações sobre o capital próprio da empresa. Então, esses aqui são indicadores importantíssimos também que as instituições financeiras podem pedir, tá? A quantidade que a gente tem de capital próprio para cumprir com as obrigações, ou seja, uma garantia real, né, da gente pegar e conseguir, o cara vai me financiar 1 milhão e o patrimônio líquido da empresa é 2 milhões, ok, tá saudável esse negócio. A participação de capital de terceiro no ativo total, isso vai demonstrar quanto que daquele valor que está aplicado lá no caixa, no estoque,
é capital de terceiro, e a composição do endividamento, a questão do exigível a longo prazo, né, sobre o passivo circulante, mais o exigível circulante lá a longo prazo, tá? A gente vai utilizar esses indicadores aí para analisar a concessão de crédito da empresa, a capacidade dela de efetuar os seus pagamentos, tá? E aí, eu vou deixar esses indicadores aqui de previsão de falência, tá? Para a gente conversar um pouquinho na aula que vem, para a gente não correr aqui, mas eu peço que vocês deem uma olhada, tá? É uma fórmula que esse tio aqui, o Kenix, desenvolveu, e ele vai calcular cada um desses índices multiplicando aqui por esses números, tá? Foi uma equação que ele montou, e a gente tem um termômetro aqui para verificar, ó. Se ele de 0 a 7, né, reduz possibilidade de falência, de 0 a menos 3, penumbra, situação indefinida, e de menos 3 a menos 7, uma propensão à falência, né? Então, peço que vocês deem uma olhada nisso, e aí a gente conversa com mais calma não na aula que vem, mas na outra sobre isso, tá? O trabalho não vai abordar isso, mas a gente desenvolve isso com maior gama de detalhes, até porque a gente vai ver a questão da análise vertical e horizontal na outra aula lá, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Desculpa, se a gente correr um pouquinho. Peço que vocês façam a leitura, tá? Com calma do material, deitem em cima desses indicadores, tá? E tentem entender o que cada um deles significa, tá? Se estiver cansado hoje, pode ser amanhã, pode ser final de semana, mas não deixem de ler, tá? E na dúvida eu fico à disposição. Tá bem? Acessem o AVA lá que vai ter mais algum material disponível, tá? Tá bom. Ok. Boa noite. Boa noite, um abraço, bom resto de semana aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.